Olá, eu sou o Raoni Kuzma. E eu sou Daniel Faulin. E hoje mais um Deepcast com o nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, para iniciar nosso ano, dar boas-vindas a 2021, a gente está com essa figura maravilhosa aqui, super inspiradora, que é o Raoni Kuzma. Além dele ser idealizador do Deep, né, e meu grande parceiro aqui de todas as entrevistas, ele também é especialista em design de conceito e estratégia de marca, palestrante e professor universitário, e tem muita bagagem para compartilhar com a gente no dia de hoje, e não é à toa que a gente chama esse Deep especial de inspiração, nosso Deep Inspiração. Então, Raoni, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu de monte. É isso aí. Para iniciar esse bate-papo, eu tenho uma série de perguntas aqui para a gente debater e trocar, né, insights e conhecimento. E eu queria que você se apresentasse um pouco, para quem não te conhece, quem é você. Claro, primeiro, obrigado, Daniel, pela introdução. Obrigado mesmo. Tamo junto. Eu tenho certeza que o respeito é recíproco, viu? Bom, gente, cara, é muito difícil, acho que a gente se definir. Ultimamente, eu tô me definindo como uma grande bagunça, assim, sabe? Bagunça? Porque, cara, hoje eu literalmente faço duas coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, que é dar aula e trabalhar com estratégia de marketing. Então, assim, eu não desisti de me definir, sabe? Hoje eu tô num fluxo que eu sou um professor, eu sou apaixonado pelo que eu faço, tenho o ofício de fazer, que também gosto muito do que eu faço na parte de estratégia de marca, mas nada me impede de amanhã eu virar monge, ou virar terapeuta clínico, ou vender miçanga na República. Então, eu acho que essa bagunça deixa a coisa divertida, sabe? Esse fluxo. Então, é isso. Por isso que eu gosto de contar aquela história do japonês para apresentar, porque do japonês e a montanha. Isso, Porque, de conta, fato, cara, é muito boa essa história, conta. é uma história que eu tenho um vínculo muito forte, porque eu literalmente roubei do meu professor de psicologia, um professor muito querido chamado Valdemar Magaldi. Era uma vez um japonês, né, um pequenininho, e ele trabalhava, o papel dele, né, era achar tesouros na base de uma montanha no Japão. E há décadas ele ia com uma marretinha e um pregão, sempre marretar no mesmo lugar para tentar achar algum tesouro, até que um dia ele achou. Ele achou uma lâmpada, mexeu na lâmpada, saiu um gênio. O gênio olhou para ele e falou: Cara, faz tanto tempo que você está buscando alguma coisa, cara, pede o que você quiser, quantas vezes quiser. Você merece. E aí ele falou: Cara, legal, eu quero essa coisa mais poderosa do mundo. E aí o gênio olhou para ele e falou: Cara, tá legal, mas o que é a coisa mais poderosa do mundo? Aí o japonesinho foi lá, olhou pro lado, olhou para cima, olhou para baixo, cara, ele viu o céu e falou: Cara, eu acho que o sol, desculpa, é o mais poderoso do mundo, porque ele nutre, ele seca, ele dá vida, ele mata. Então agora eu quero ser sol. E aí foi lá e virou sol. E aí quando ele estava todo fantástico como sol, achando que ele estava abafando, ele viu uma mancha impedindo que a luz desse chegasse na Terra. Aí ele parou para pensar, falou: Cara, se eu sou a coisa mais poderosa do mundo, mas aquela mancha impede que a minha força chegue, provavelmente a nuvem é a coisa mais poderosa do mundo, agora eu quero ser nuvem. E aí ele virou nuvem. E aí ele estava tapando a terra toda e ele sentiu-se empurrado. Né? E aí ele parou para pensar: Cara, se eu sou mais poderoso que o sol, que é a coisa mais poderosa do mundo, e esse negócio que está me empurrando, o vento é a coisa mais poderosa do mundo, eu vou ser vento. E aí quando ele virou vento, estava fazendo uma puta bagunça, derrubando tudo, ele sentiu rasgado no meio, ele olhou para baixo, era uma montanha. E aí ele falou: Cara, se eu sou mais poderoso que a nuvem, que é mais poderoso que o sol, essa montanha é muito mais poderosa que eu, agora eu quero ser montanha. Virou montanha. Quando ele virou montanha e achava que ele nunca mais ia precisar fazer absolutamente nada, ele sentiu um baita incômodo na base. Ele olhou para baixo, era um japonesinho buscando tesouro. Aí ele olhou pro gênio e falou: Cara, deixa eu voltar a ser eu mesmo, porque é bem provável que eu seja a coisa mais poderosa do mundo. E, cara, eu gosto muito de contar essa história, porque assim, cara, eu já tentei ser tanta coisa, eu já quis ser capa da Forbes simplesmente por ser o empreendedor do ano, independente do que eu queria ser, porque eu era um status incrível, ser aquela coisa empreendedor de pau. Queria esse monte de coisa, até que eu tomei tanta porrada que eu descobri que o meu negócio é sala de aula. Legal. E esse negócio da sala de aula não é simplesmente pelo processo de dar aula, mas é o processo da educação. Né? E hoje eu me considero um profissional muito bom porque eu sou um professor muito bom. Legal. Né? Então,
Todo essa desconstrução de, eu tenho que ser isso, eu me defino com isso, pra mim caiu por terra, porque, de novo, cara, é essa bagunça que deixa a vida divertida. Não, e além de tudo, para você chegar no que você está hoje, foi necessário você passar por múltiplas experiências na sua vida também, né? Nossa, muitas, 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 muitas. Que torna a coisa ainda mais divertida. Ah, com certeza. E você, assim, para começar, né? Você tem algum mentor, alguém que você acredita, que você segue, assim? Ou você acha que tudo isso é balela e vamos viver a vida que isso que importa? Não, eu tenho algumas pessoas que me inspiraram na minha jornada. E algumas Legal. pessoas que ainda me inspiram bastante. Você pode falar? Ah, claro, oxi! Ó, uma das pessoas que me inspirou muito, muito mesmo, né, inclusive a base da minha metodologia eu desenvolvi a partir dela, é do Paulo Freire, que é um educador de mão cheia e que, na minha opinião, coloca qualquer cara metido a guru de inovação, designer metido a guru também, no chinelo. Porque é muito essa relação de, cara, eu preciso auxiliar um outro a criar autonomia, porque é ele que vai criar o mundo dele, é ele que vai mudar, não eu. Né? Eu dou meu papel tem de fim. A partir daqui, ele segue a vida e eu sigo a minha. Legal. Mas o meu papel enquanto educador, eu preciso estimular essa autonomia criativa, essa autonomia crítica para que ele transforme o mundo dele. Então isso para mim foi muito chocante, né? Quando eu conheci essa figura maravilhosa. Eu não sou especialista em Paulo Freire, mas o que eu conheci já foi bastante para caminhar. Bacana. Outra figura que para mim é muito importante é o Jung, porque tem toda essa relação de compreender a subjetividade e um contexto de cada um para propor caminhos, né, para a individualidade de cada um, para a individuação de cada um. Né? Então, não se coloca mais figuras na caixinha para, tipo, olha, você tem esse sintoma, vou te tratar porque está dentro de uma caixinha. Não, você é você, você tem o seu contexto. Eu preciso entender você para te dar algum caminho de cura, né? Algum caminho de tratamento. Perfeito. E isso para mim foi muito importante, assim. Então essas duas figuras têm uma força na minha construção que eu acho fantásticas, assim. E outras pessoas que realmente para mim são muito inspiradoras, cara. Acho que hoje a pessoa que mais me inspira é minha noiva. E é muito Oh. legal porque agora você que é noivo também é muito legal. Não fala mal dela, senão você vai apanhar em casa, hein? Quando chegar em casa. Pois é, eu já tô em casa, se eu abrir a porta apanho. Então, tá mais perto. Porque foi uma pessoa que me deu muito choque de realidade em momentos que. Sabe aquela sensação de tipo, não, agora eu sou isso, agora eu sou isso, agora eu. Né? E esses choques de realidade são muito importantes, principalmente para a gente se questionar sobre aquilo que a gente acha que é. Legal. Né? Então, Priscila me possibilitou rever a vida inteira e criar caminhos realistas. Né? Não mudar o mundo ou ser revolucionário de sofá, mas fazer o que eu posso fazer com o braço que eu tenho. É. Então, para mim, é uma maior inspiração. Tem você, que é meu amigo, tipo, e é uma grande Ô, inspiração, porque eu acho que louco. você tem uma jornada incrível, cara, e eu acho uma inspiração Muito, fantástica, cara, muito de obrigado, viu? é muito real isso, viu? Eu acho que a jornada que você teve, como se mostrou no Jeep Inspiração, agora com todo esse caminho de reposicionamento B2B, e agora como professor, sabe? Eu acho que tudo isso é um caminho que mostra pra gente que tudo é muito realizável com Legal. uma potência, com um caminho estruturado, né? Então, cara, e assim, família, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão. Todo mundo tem um pouquinho de influência, mas eu acho que essas figuras, para mim, me mostraram um caminho que hoje eu trabalho com, levo para a vida. Pô, cara, muito obrigado aí pelas palavras e você sabe que é recíproco, né? Porque a gente tem muita sintonia em Com certeza. tudo que a gente faz aqui e tal. E uma das coisas que eu percebo, Raoni, é que tanto na minha trajetória aí, eu acredito que na sua também, é tudo muito verdadeiro, né? Então, Sim, eu acho que vai ao encontro dessa história que você contou, porque no fundo, muita gente quer ser aquilo que não é, ou tem aquela aspiração que é muito fora da realidade, e no final a expectativa nunca é, né, alinhada com aquilo que a gente é de fato. Às vezes nossa expectativa está muito longe de ser alcançada, né? E, perfeito. e as pessoas ficam se martirizando, se frustrando diariamente porque não conseguem atingir aquilo que elas querem, muitas vezes, e o que faz, né, ela atingir aquele objetivo, sendo que ela fica no sofá, nas mídias sociais, cuidando da vida do outro, não estuda, não lê um livro, não vai atrás de nada, então aí fica difícil também. Então,
Só para complementar um pouco, eu acho que tudo isso que a gente passou é muito verdadeiro, né? E eu acho que a gente também tem uma sensibilidade também maior de entender onde nós estamos hoje, como a gente pode fazer parte para melhorar a vida das pessoas. Pode ser de colaborador, de amigo, de parceiro, fazer o DIP que, meu, sem fins lucrativos aqui, a gente faz, Coisa. a gente ama o que a gente faz e levar conteúdo para as pessoas de um jeito bacana, né? Então, tudo isso é muito verdadeiro, né, meu? E isso faz toda a diferença, né? Porque é uma coisa de alma, né? Então, hoje a gente está aqui fazendo isso. Amanhã pode ser que a gente não faça, tudo bem, mas na jornada que a gente se propôs a fazer, a entrega é real e é 100%, assim. Então, eu acho isso muito gostoso, porque é exatamente o que você falou, cara, é verdadeiro. Total, total. E, Raoni, o assim, me fala um pouco da sua jornada, desde quando você, né, iniciou na carreira profissional, o que te levou a estudar toda essa parte? Hoje você, né, além de professor, é palestrante, né, e fala bastante sobre esse universo de marcas, arquétipos, etc. Conceito, que é o seu, acho que seu maior know-how aí também, né? Mas conta pra gente um pouco da sua trajetória profissional. Claro, cara, eu vou tentar encurtar uma história muito longa e muito bagunçada. E bagunçada real, vocês vão perceber. Eu tava conversando até com a minha noiva esses dias, falei, cara, que sem noção. Então, ó, eu comecei, a primeira vez que eu comecei a ensaiar meu lado mais empreendedor foi com uma empresa de eventos que eu assumi da minha família, chamava Aula Eventos, e era uma empresa que era muito destinada a fazer eventos de duas outras empresas familiares, que era a JL Design Aham, e a Atualidade Cosmética. legal. Então, o meu papel era fazer workshop, prêmio, essas coisas. Só que a hora que eu assumi, cara, eu falei, cara, não faz sentido isso, cara. Isso não ficar fazendo. Vou me degladiar aqui para fazer evento para um público que não precisa de mim. E aí eu falei, então eu vou decidir fazer, né? Reposicionei algo que era uma empresa de eventos para o setor de cosméticos para desenvolvimento de pequenos municípios e do ambiente da sustentabilidade. Isso foi em 2011. Legal. Foi um assim 360, né? Uma mudança muito grande. E aí eu comecei a estudar muito essa relação de sustentabilidade, cadeia produtiva, as relações do desenvolvimento de pequenos municípios, que era uma paixão que eu ainda tenho um pouquinho, né? Eu ainda faço umas bagunças relacionadas a isso. E aí eu criei um projeto chamado Fórum Cadeia Produtiva Sustentável, e que eu ia fazer em Brasília, porque eu ia mudar o mundo, né? Fazendo eventos. Aham. Sempre foi meu foco até eu começar a fazer terapia. Essa coisa de grandiosidade, por isso que eu tenho um pouco de desapego com o caminho hoje. E eu falei, cara, vou mudar isso, vou para Brasília, vou colocar todo mundo que trabalha com sustentabilidade, desenvolvimento de municípios, e eu vou colocar no mesmo lugar para conversar e debater os caminhos que a gente precisa para o Brasil se desenvolver como país. Nossa, foi incrível isso. Top. E aí foi a primeira vez que eu fui colocar a cara a tapa, né? E foi muito engraçado porque, assim, foi a primeira vez que eu tomei algo que foi, assim, um divisor de água para mim, que foi o Itaí gestador, né, que eu gosto de falar. Que eu sentei na mesa com um cara no Ministério da Agropecuária, eu lembro até hoje. É. O cara, eu montei o falo do projeto, dos ministérios que estavam me apoiando, das pessoas que eu tinha conseguido para colocar. E falei, tá, legal, e daí? Cara, errou quem sobrevive ao Itaí, né? É. E aí eu tava xingando a mãe do cara loucamente na cabeça e ele tava me montando um fluxo, tentando me explicar o porquê que o meu projeto não ia dar resultado. Hum, E aí eu fui entendendo, tá legal, eu tenho uma proposta muito bonitinha, mas que o resultado final não era palpável. Se eu é. estava propondo uma transformação, eu não iria conseguir por ali. E É. aí foi muito interessante que eu comecei a entender o valor dessa relação de uma boa proposta de valor, de um bom conceito. Né? Depois eu tentei ainda mais 3 oportunidades de fazer eventos para esse ambiente mais público, estudei gestão pública, me formei, estudei ciência política, tá com pau. É mesmo. E foi uma época muito interessante, assim, que eu não repetiria, porque é um estudo muito maluco. Mas é muito interessante porque ele dá uma base de projeto nessa relação entre um objetivo específico e um resultado palpável muito grande. Mas você estudou política, é isso? Estudei, eu sou formado em gestão pública, É. e muito ciência política em cursos mais livres, né, em cursos mais complementares, para entender essa relação Ah, legal. Estado e política, né, que são duas coisas bastante
diferentes, né? Desde a gestão ao ato político de você montar projetos específicos e ficar babando o ovo para presidente para conseguir alguma coisa. Então, por mais que você não atue hoje diretamente com isso, eu acho que te dá uma base para a parte de construção de projeto, ou não? Tô errado. Muito, muito, muito. Porque a Ah, construção de projeto legal. é muito complexo, ao mesmo tempo ele é muito palpável porque eu preciso ter métrica, Ah, né? E eu legal. preciso ter caminhos para que essa métrica seja alcançável. Muitas vezes não é, mas precisa ter pelo menos um bom projeto. Então isso me deu muita base de projeto. Cara, e depois disso eu entrei no. Falei, não vou conseguir mudar o mundo fazendo evento, então vou mudar o mundo com uma consultoria de governança para a área pública. E aí eu entrei no Instituto Europeu de Design para fazer uma pós-design estratégico, com isso na cabeça. Então eu queria montar uma consultoria de inovação para a área pública para trabalhar com governança, porque eu vi uma pesquisa nesse período que eu estava estudando, que naquela época, tá gente, faz tempo pra cacete. Quando foi isso, Rony? Isso foi 2014, 2013, alguma coisa do tipo. Ah, 6 anos atrás, um pouquinho mais, vai. E aí eu vi uma pesquisa que me chamou muita atenção, cara, que acho que era do TCU, que falava que 97% das entidades públicas de qualquer nível, federal, municipal ou estadual, não tinha nível nenhum de governança. Tô louco. Achei a problemática, vou trabalhar com isso. E aí eu entrei no IED para fazer isso, até que no final, né, do curso, eu tive um privilégio imenso de ter um professor que inclusive foi aluno do meu pai, a gente teve uma sintonia fantástica, que é o Cláudio Ferragotti, Ah, um legal, professor velho. de carinho imenso. Eu lembro que foi a penúltima matéria do meu curso, e ele falou, cara, fala aí pra gente o que você está colocando na cabeça, e eu não sabia explicar. E aí, quando eu não soube explicar, eu vi que os meus colegas de sala começaram a explicar melhor do que eu o meu projeto, que eu estudei tanto, mas não sabia o que falar dele. Cara, isso não é pra mim, cara. Isso realmente não é pra mim. E aí, depois disso, cara, eu falei, cara, desencana dessa parte pública, vamos entrar em outra área que seja mais compatível com uma cabeça que nem a minha. E aí foi muito engraçado, porque no próprio IED eu tive a oportunidade de ter um rolo para fazer o meu TCC violento. Eu tinha um parceiro de TCC, que tivemos alguns desentendimentos, e a Como um gente bom TCC. no TCC, sempre tem. Só que isso foi meio pesado, tanto que a gente apresentou e depois o coordenador do curso falou, cara, se vocês me entregarem isso, eu vou ter que reprovar vocês dois. É. Cara, lascou. Ele falou, se vocês quiserem, vocês têm 20 dias para me apresentar um projeto de cada um faz o seu projeto e toca lá. E aí foi a primeira vez que eu entrei com o universo do conceito, né, de fato com o design de conceito, que aí eu estava tentando entender o que eu ia fazer com o meu TCC. E aí eu criei o conceito de uma marca chamada Zenlife, que eu nem sei se hoje ela está ainda no mercado, que era Zen Life? a Zenlife, É. que tinha um investidor, eu tinha uma parceria com o pessoal que estava trabalhando nessa startup. Eu falei, cara, eu vou fazer o conceito da marca de vocês pro meu TCC. Posso? Os caras falaram, pode, me deram todo o suporte. Em 20 dias eu fiz um catatal de conceito, como eu gosto de fazer hoje. Meus books de conceito têm, sei lá, quase 200 páginas. É uma bíblia. E foi a primeira vez que eu estruturei um método, né, de Legal. conceito. E desde lá eu não saí mais desse mundo e me encontrei, cara. E foi super gostoso. Que animal isso, velho. Que E aí, animal. cara, é incrível. E foi muito legal, porque assim, logo depois que eu saí do IED, passou coisas de 2 meses, 3 meses. Aí eu fui aprovado, foi super legal. Bom. E aí me chamaram para coordenar um curso lá de empreendedorismo criativo, né? E foi a primeira vez que eu tive o acesso e a experiência de fazer parte de um ambiente acadêmico, não sendo aluno. E Hum. aquilo para mim foi encantador, assim, você vê a oportunidade de transformação que você tem na tua mão, né, e dá a possibilidade de colocar o seu ponto de vista, né, num projeto de curso, que é um projeto de transformação, né? Então para mim foi fantástico. Eu co-criei esse curso com uma pessoa que também admiro muito, chamada Daniel Tomiasi, e foi muito bacana, foi uma experiência fantástica. E aí, o Clóvis, que é professor do Senac, numa semana de gestão de negócios do Senac, me chamou, cara, chega aí, vem bater um papo com a turma, você tem umas ideias meio malucas, vem bater um papo com a minha turma aqui e tal. Cara, sucesso. Me mostrou uma agenda, falou, cara, tem esses horários e tal. Eu falei, eu vou nesse horário aqui. E tava todo feliz que eu ia bater um papo com o pessoal, né? Porque eu era coordenador do Instituto Europeu de Design, então tinha um peso muito interessante. Legal. Cara, e aí eu achei que passou, faltando 2 dias, ele falou, Raul, você não passou o tema da sua palestra. Caraca, uma palestra, meu. E aí eu mandei, eu lembro até hoje, que era marca e propósito, empreendedorismo e propósito, foi o tema da palestra, aqui uma apresentação. E, meu, na hora que eu entrei na sala de aula,
olhei para os alunos e eu falei, cara, esse é meu lugar. Que legal. Incrível, incrível, incrível. E desde lá, o meu fluxo aí de ser primeiro um educador para depois ser um cara de negócio ficou muito latente. Né? Então, esse processo de educação para mim foi muito mágico. Assim. E aí, desde então, eu fui construindo muito o meu método de trabalho, meu método de ensino, a partir dessa lógica da educação. E foi muito gostoso, porque depois dessa palestra eu comecei a ficar com um faniquito, comecei a me propor a dar palestra loucamente, porque eu precisava construir esse espaço de fala. E foi muito gostoso, cara. Eu tive um projeto, um pouco depois, com a Associação Brasileira de Cosmetologia, que foi o Pitch ABC. Inclusive, eu ia perguntar, uma das minhas perguntas era essa. Como que foi essa relação com a ABC também? Porque, além de nossa parceira aqui, a ABC tem muito carinho por eles, né? E aí, na verdade, a gente já se conhece há um bom tempo, só que nunca perguntei como iniciou essa parceria com eles, né? Cara, a minha parceria com a ABC, ela vem de família já, porque a minha família está no mercado há quase 40 anos já, no mercado de Sim. cosméticos. Principalmente meu pai, ele foi um dos caras que acompanhou desde a fundação da ABC. Ah, que Né? legal. Então eu conheço a ABC há muito tempo, né? E aí eu tenho o privilégio de ter amigos lá, né? Assim como você, a gente tem essa relação já de amizade. Bacana. Então, a ABC é uma relação aí já há um bom tempo já, que eu também pleiteei dar palestras lá no começo, para tirar esse faniquito que eu tava. E aí foi muito interessante, porque um dia que eu tava sentado até com a Jordana, né, que até fez um podcast aqui com a gente, e foi muito legal, indico que vocês escutem. Cara, a gente tava conversando e falava, cara, eu tô numa faculdade onde projetos maravilhosos, assim, projetos realmente fantásticos, terminam, né, são entregues do TCC e vão para a parede virar pôster. E aquilo dá uma Legal. agonia absurda, porque são projetos de fato incríveis. Sim, sim. E ela falou, cara, e aqui também a gente tem projetos de acadêmicos, que quando são apresentados no Congresso Brasileiro de Cosmetologia, acabou o congresso, vira pôster. E acabou o pôster, a apresentação do pôster, vira lixo. A gente falou, cara, não é possível, cara. Aí a gente juntou força e falou, cara, eu vou entrar com o método, você entra com a estrutura, né, entra com a instituição, e a gente co-criou o Pitch ABC, que é um projeto onde a gente auxilia, né, pesquisadores a traduzir a pesquisa deles em modelo de negócio. Ou seja, é realmente um pitch que acontece. Quando que acontece? No Congresso No Brasileiro Congresso, de exatamente. No Cosmetologia. Congresso. Eu tinha esquecido o nome do Congresso. Todos os anos tem esse pitch ABC, é isso? Todos os anos, a gente está indo para a quarta edição Que legal. agora, né, e a quarta versão do Pitch, porque a gente foi muito nessa coisa de dar cara a bater. Né? Olha, a gente acha que esse é o primeiro modelo, é fantástico, então a gente pensou em criar o perfil do pesquisador empreendedor. E aí a gente começou a perceber que era muito conteúdo, mas para pouca vazão, porque ele sai do ambiente do pitch, onde a gente está estimulando ele a criar modelo de negócio, ele entra no ambiente acadêmico e aquilo se perde. Então a gente começou a diminuir um pouco o conteúdo e entrar com um pouco mais de interação com o mercado. Né? Inclusive teve no segundo ano que você participou você foi um dos nossos mentores. Né? E ano passado que a gente teve a oportunidade de fazer online, então a gente teve que reduzir ainda mais o processo para que a coisa ficasse muito prática, né? E saísse um pouco dessa teoria do que, olha, o Canvas é isso, como... Não, é prática. É, Conceito, estratégia, execução. muito Bom, legal, cara. e foi muito gostoso, porque nesse processo onde eu tive que desenvolver a trilha de conhecimento do pitch, que ele acontece em duas fases, né? Para explicar. Primeiro a gente tem uma trilha onde o pesquisador ele tem esse desafio, né, de transformar a pesquisa dele em modelo de negócio. E a gente tem uma segunda fase que a gente faz até com um mês para dar um respiro para ele poder validar essa pesquisa de forma mais externa também. Numa segunda fase, ele apresenta para uma banca de investidores. Então, são dois momentos. Legal. E eu tive que montar essa grade no primeiro momento, e aí que eu descobri o método, né, que eu desenvolvi o meu método de design de conceito para traduzir esse processo em algo palpável. Né? Então, desde lá, isso foi em 2017, se eu não me engano, que eu tô 2017, 2016, que que eu estou trabalhando nesse aprimoramento deste método, que ele nasce como um processo de educação e em um momento depois que eu até fiz a Aurolab, ele converte para um modelo de negócio. Legal. Você vê que a educação sempre presente, né? Depois que você se descobriu nisso, agora ficou tudo mais simples, né? E ficou um caminho muito bacana, porque assim, depois que eu vi como é possível fazer a transformação de um aluno com início, meio e fim, com um projeto, não com um projeto com objetivo claro, com uma proposta, com entregável,
com caminhos para que ele, de fato, tenha a sua entrega, né, e tenha o seu resultado, a coisa fica muito fácil da gente pensar esse pivô para a gente pensar num método de negócio, porque eu também preciso ter que a pessoa que me contrata tenha esse processo de educação para que no final, quando a gente tiver o resultado, ele dê a sequência por ele. Legal. E o projeto não vire uma muleta, mas sim vire um book de marca, né, um book de conceito, vire um norte, onde ele tem esse espaço de consulta, mas que não vire uma muleta. Né? Então ele tem que ter essa autonomia criativa para olhar para aquilo e falar, cara, meu momento agora é esse. Eu preciso dar uma segunda versão para esse processo como um todo, porque a primeira fase foi cumprida. Então é muito interessante como essas coisas se conversam. E o pitch, você tem alguma parceria com universidade ou isso é diretamente com o pesquisador, aluno, ou não sei se é só aluno também, se tem pesquisador, já que está fora da faculdade, como que funciona isso? Cara, o pitch é um exercício extremamente interessante de meditação e de respiro, porque assim, a gente tem parceria diretamente com o aluno, só que o aluno ele está vinculado com o coordenador, que está vinculado com a faculdade. Então a gente tem toda uma cadeia, né? Um fluxo, não vou dizer cadeia, né? Tem um fluxo de parceria muito grande com a entidade. Tá. Né? Porque aí cada entidade tem o seu modelo de parceria. Então, se existe uma patente, a patente é prioritariamente da faculdade, se ela é estadual ou se ela é pública, né? Com um pequeno agrado ali para o pesquisador, mas basicamente quando a gente fala de patente, a patente é da faculdade. Né? Tá. E aí você tem outros formatos de parcerias por faculdade. Então, a USP tem a Agência USP de Inovação, a Unifesp tem um modelo um pouco mais conservador. Né? E aí você vai precisar trabalhar com isso, mas sempre que a gente fala do pesquisador, é o pesquisador da instituição X. Tem uma pesquisa com o coordenador X. Mas assim, são pesquisadores que estão em graduação, pós-graduação, qual que é o nível desse pesquisador? Cara, olha, até o momento onde a gente trabalhou muito mais nesse estímulo, né, de criar esse perfil, a gente já teve aluno desde graduação a Que pós-doc. legal, hein? Né? A gente teve toda essa trilha, e assim, eu tive o privilégio de ser professor de pessoas fantásticas, assim, né, que formaram boa parte do mercado de beleza, né, se a gente pensar na parte de P&D. Então é muito interessante. Né? E aí a gente estava numa fase muito bacana que era de fato de estimular. Né? Agora a gente está reposicionando um pouco ele para que as pesquisas que vão ser feitas não sejam simplesmente pesquisas para publicação, que vão passar pelo Congresso e do Congresso vão virar pôster, né? Todo esse processo mais acadêmico, mas que já nasçam pesquisas para o Congresso orientados para a modelagem de negócio. E aí o pitch ele passa para ter uma segunda fase muito mais prática, né? Não só de estimular, mas de fato auxiliar os pesquisadores a definir o modelo de pesquisa deles. Porra, sucesso isso, hein, Raoni? É muito E, gostoso, cara. É e muito. assim, as empresas que investiram aí nessas pesquisas aí, você tem acesso assim para saber o nível de aceitação, se teve resultado? Você acompanha isso depois? Sim, a gente tem um acompanhamento porque assim, a métrica de sucesso do pitch é a troca de cartão. Legal. Tá? Ela não é o dinheiro na conta da faculdade. Porque senão a gente entra num processo onde a gente não tem nem braço para fazer a gestão disso e a gente vira agente de fomento do pesquisador e não é o nosso papel. Legal. Nosso papel é de fato a formação. Né? Então, a gente tem um número aqui, que de cabeça provavelmente não vou acertar, mas quase 30 e poucos alunos que a gente teve, mais de 90% já teve de fato o interesse do mercado. Pô, Porque as pesquisas são muito boas, né? Então o nosso papel é de dar essa visão de mercado, mas a pesquisa já está muito bem feita, muito bem estruturada. Né? Então a gente tem um índice de sucesso aí de mais de porra, 90%. brilhante isso. Legal. Mas lembrando que o nosso papel, de fato, o sucesso do pitch acontece na troca do cartão, né? E não pro acompanhamento do desenvolvimento do projeto. Eu fico imaginando isso pro pesquisador ali, pro aluno. Talvez seja a grande chance da vida dele também de colocar em prática aquilo que ele estudou, pesquisou, enfim, porque vou te falar uma coisa que, assim, doeu um pouco em mim, porque quando eu saí da faculdade, eu tive o orientador, que foi o Júlio Freitas, né, o professor, que você conhece bem ele. Perfeito? Ele me ajudou mais de um ano ali com o trabalho do Smart Closet, que foi uma
uma ideia a princípio e depois se tornou um projeto de um closet inteligente e tal. E como a gente fazia Senac, lá é muito forte a parte de moda, né? E, então a gente tinha um respaldo ali, tanto de coordenador, de grandes influencers, inclusive o Ercovitch trabalhava na época, dava Legal. aula no Senac, a gente teve acesso a ele, ou seja, o trabalho era brilhante, cara, muito legal mesmo. E aí, quando a gente foi, né, saindo da faculdade, dois moleque, era eu e o André na época, pô, quando a gente foi levar isso pro mercado, cara, ninguém olhava pra gente com, tipo, acreditando na ideia, sabe? Por quê, né? Uhum. Porque durante a faculdade a gente soube como fazer um projeto, de fato, mas a gente não sabia vender esse projeto, né? E, e Perfeito. aí, você está me falando tudo isso, eu lembrei exatamente desse momento, porque se eu não sei nem estruturar um canvas, né? Como que eu vou vender uma ideia para o investidor? Não tem como, né? E aí eu lembro que a gente foi para a USP, uma incubadora da própria USP, não lembro o nome, como que chamava. A gente foi lá, teve lá uma série de restrições, e ainda eu tinha que pagar um aluguel lá para ficar instalado. Fui atrás de Sebrae, de Fiesp, Senac, outras unidades do Senac. Assim, eu confesso que, puta, era difícil pra cacete, assim, você conseguir a atenção de uma grande marca ou de pessoas que estivessem dispostas a investir, né? E aí, olha que louco, né? Hoje em dia, esse crescimento, esse boom de startups, né? Hoje você vê que, porra, grandes unicórnios surgiram em menos de um ano aí e já estão dominando, né, alguns segmentos, né? Então, assim, eu acho que, não sei se foi a época errada que eu estava, ou se realmente falta isso, cara, falta essa pegada empreendedora da faculdade, de estar atento a, pô, vamos construir um projeto, mas eu também vou tentar formar esse profissional para vender esse projeto, porque a ideia no papel também não vale de nada, né? Não sei o que você acha disso. Não, e é perfeitamente isso, meu. A instituição acadêmica, o nosso processo de educação, ele não é feito para a gente ter autonomia, ele foi feito para criar apertador de botão. É, É basicamente isso. Então, quando a gente começa a entrar nesse campo onde a gente estimula um aluno para que ele se venda, porque, meu, se você sabe vender, você nunca vai passar dificuldade, né? Também tem esse ponto, que também é muito é. bacana. Cara, às vezes você rola até treta na faculdade, porque você começa a falar, cara, você está objetificando uma pesquisa, né? Você está tornando um objeto de mercado. Né? E não, cara, é para dar materialidade para as coisas. Né? Senão, cara, fica uma pesquisa fantástica que vira porta-treco na gaveta, fica lá pegando poeira e vira lixo depois, e o mercado vendendo commodity, porque ele não tem acesso a uma pesquisa que você fez e que você poderia transformar um mercado, transformar a vida de um monte de gente. Né? Então, é essa falta de visão de materialidade das coisas que a instituição acadêmica não tem. Né? E por um ranço totalmente ingênuo do mercado, que faz esse abismo, né, entre uma boa pesquisa e um bom produto, um bom serviço. Então, mas aí que eu, né, começo a questionar um pouco também até que ponto a universidade ela poderia nos preparar melhor para isso, né? Porque, cara, de verdade, na época tinha bons projetos e bons professores que davam um up mesmo pra gente, mas no fundo, cara, eu sentia que a gente era muito treinado para fazer o projeto acontecer. É o que você falou, é muito mão na massa, muito produção ali, né? Então, eu saio dali querendo, eu sei fazer um projeto do início até o fim, tanto a parte estratégica até a parte de criação de fato mesmo, mas no final, eu acho que facilitaria muito essa parte de vender realmente a ideia, porque eu tenho plena certeza, assim, né? Na época a gente pesquisou, Raoni, uns 2 anos de empresas que estavam nesse mercado de moda, de smart closet e tal. A gente não encontrou nada, zero, de verdade, zero. E isso com profissionais da área, né? E aí eu e o André a gente perguntava, cara, nossa ideia era muito boa e para ficar numa gaveta, igual você falou, né? E eu tenho certeza que as tecnologias que a gente tem hoje, né, hoje talvez seja possível, com certeza possível, do que 10 anos atrás, mas hoje eu consigo pegar exatamente esse processo, esse projeto também, todo o processo criativo e tal,
e fazer virar um negócio. Porque hoje eu tenho um preparo maior, até porque eu tenho agência e tal, eu tenho um preparo maior de vender essa ideia com muito mais, primeiro, confiança, segundo, eu acredito que eu tenho uma postura diferenciada do que eu tinha há 10 anos atrás, né? Eu era um moleque, né? Porra. Então eu aprendi muita coisa em 10 anos. E ao mesmo tempo, hoje eu consigo trabalhar uma ideia que seja rentável, porque no final também acho que o pitch ali, ter só o projeto bacana, isso é fundamental, mas no final tem que dar resultado para a empresa também, né? Senão não faz sentido, né? A conta não fecha, né? Perfeito. Não, e assim, cara, é possível a gente que está nessa sala de aula resolver isso de uma forma muito simples, cara. Cara, já deu um monte de coisa, tipo, já de publicidade, de empreendedorismo, até de eficácia cosmética. Cara, você coloca no aluno uma visão de modelagem de negócio, não pelo modelo de negócio para ele ficar saindo criando CNPJ e startup, não é isso. Mas para ele ter uma visão de que tem que ter uma proposta, essa proposta tem que virar uma experiência para alguém, essa experiência tem que dar resultado, e vai ensinando ele a partir das relações de projeto, né? Das relações que são necessárias para criar um resultado, e não com teoria, cara. Imagina, chega um cara na tua agência e fala, Daniel, vou te falar uma coisa. Segundo o manual de Oslo, a inovação que a gente precisa trabalhar é isso. E você fala, cara, velho, já deixou o moleque para fora dessa sala. Ah, Né? A gente precisa ter essas pessoas que têm, esses alunos que são, gente, são brilhantes, que eles vêm babando para criar alguma coisa, ter uma visão de projeto, ter uma visão de modelagem, seja de projeto, seja de negócio, seja de experiência. Que daí a coisa ganha sentido. Né? E outra coisa, cara, uma coisa que eu faço, eu sempre fiz, né, quanto professor, em vez de você me mostrar o TCC, mostrar um trabalho de conclusão de curso ou de trabalho de semestre, vende o teu negócio, faz um pitch, você tem 5 minutos, 3 minutos para apresentar o teu projeto. Eu não quero saber qual que é a sua referência que você fez, porque eu acompanhei já. sim, sim. Eu acompanhei no dia a dia as partes acadêmicas, as referências, todo o processo. O que eu preciso saber é o resultado que você vai me dar. Você daqui para fora da sala de aula. Então vende o teu projeto. Até porque se você saber vender o teu projeto em 3 minutos, é bem provável que você vai vender seu TCC em 20 para o professor da banca. Então, cara, essas coisas muito simples assim de serem feitas, cara, dão um resultado muito legal. Que louco isso, né, cara? É boa vontade. É. É basicamente isso. Ah, Não tem nada mas que impeça. Esse tipo de vontade. também a boa vontade, mas também tem o outro lado ali que a pessoa esforçada que tem uma. Acho que tem pessoas que são fora da curva, né, cara? Que tem Ah, sim. sempre tem uns gêniozinho ali que vai ter uma proposta diferenciada pro mercado, né? Tem, mas mesmo assim, uma coisa que é legal também, quando você está trabalhando nesse processo, é falar, cara, arroz com feijão é muito, cara, dá muito samba. Ninguém precisa criar neurocosmético, nada, cara. Faz um bom produto, com uma boa forma de comunicar para gerar um bom vínculo, uma boa experiência. Cara, você tirou 10. Né? O que não dá para ter é uma, tipo, sabe, campanha de banco? A gente ama você, mas você não vai passar da porta? A gente ama você, mas tô tacando 40 contos na sua conta aqui sem você ver pra Pois é, enriquecer, né? entendeu? E quando ela entende essa necessidade de coerência, né, e que essa coerência tem que ter uma promessa e um entregável, cara, tá feita. É. E me conta um pouco, eu não sei se você terminou essa parte aí da sua jornada profissional, mas a Ouro ela entra também para dar um norte aí para essa consultoria que você estava pensando lá na época que você começou a dar aula e tudo mais, né? Sim, e é muito legal, porque assim, é literalmente a sequência dessa doideira toda, porque depois que eu fiz o pitch, eu tive um monte de projeto de startup, tá, também. Quando essa loucura, quando eu falo que já quis ser capa da Forbes, eu trabalhei bastante para ser capa da Forbes, graças a Deus, nunca cheguei nem perto. Mas eu tive alguns projetos de startups que também me possibilitaram ter uma visão mais palpável das coisas. Nesse momento que eu estava com o pitch, eu tinha uma startup chamada Terralux, né, que ela é muito orientada para a parte de treinamento, onde eu também depois eu me estimulei para estudar psicologia analítica, né, onde é um campo que eu adoro, que eu descobri o Jung e tudo mais, Legal. e que não deu certo. Que bom que não deu certo. Mas nesse momento eu entendi a força desse método. E aí, quando eu fechei, quando né, e o pessoal que estava em sociedade comigo, a gente falou, cara, chega. Eu abri a Aurolab, eu construí a Aurolab para ser uma startup de educação, que eu ia trabalhar de forma muito pautada
nesse método para transformar o DNA do meu aluno em modelo de negócio. Ah, legal. Fiz um projeto chamado OroUp, tive uma aceitação do mercado, porque ele é muito orientado para criar startups no mercado de beleza. Porém, depois desse projeto, eu descobri que eu era uma startup de educação sem aluno. Aí você vê, não, lascou. Você vai fazer o quê? Não dá para criar aluno do nada. E aí eu falei, cara, então vou transformar esse método em algo de... Tive a oportunidade de ter um case de negócio, foi o primeiro case de negócio de fato, de marca. É. E aí eu aproveitei esse processo para traduzir tudo que estava orientado para a sala de aula para o mercado. Né? Então foi esse ponto que foi no primeiro case de uma marca que eu tenho um carinho imenso chamada Simbiose Amazônica, onde eu tive essa oportunidade de transformar essa relação do aluno num projeto de negócio. Porra, que show de bola, hein, meu? Cara, foi uma jornada muito legal, principalmente nessa transição, porque, cara, como é que eu, dentro de uma visão mais de educação de fato, consigo gerar resultado para um cara que não está preocupado com o processo de educação, que é o resultado de marca. Então, toda essa relação foi muito interessante, porque eu tinha um eixo já estruturado, né? Mas eu precisava agora entender de negócio, entender de marca, onde eu vou produzir esse processo. Né? E aí eu desenvolvi de fato o método de design de conceito, que é um método que eu trabalho, que é um método próprio, e hoje eu estou na 13ª versão dele já. Porque ele tem que ser muito orgânico, né? Então, por exemplo, no primeiro ponto eu tinha um eixo de mais ou menos 4 ou 5 fases, que era conceito, comportamento, persona e jornada. E já ia para o canto. Né? Só que num primeiro momento isso foi legal. No quarto, quinto case, já não supria. Tive que aprender outras coisas. No quinto já não supria de novo. Tive que aprender, fui aprendendo. E aí você vai incluindo uma porrada de coisa. Então, por exemplo, há 2 meses atrás eu passei por um reposicionamento, porque a dinâmica de mercado já não fazia tanto sentido ter uma especialização tão pontuada como designer de conceito. E aí eu transformei a Eurolab numa coisa de estratégia de marca, tipo uma V2 da Eurolab, uma V3, né, da Eurolab. Então hoje já tem esses entregáveis de território visual, território verbal, onde eu deixo também de ser uma equipe. Não é só o Raul que faz o processo, então eu tenho um time para desenvolver esse negócio comigo. Legal. E aí a gente vai desenvolvendo isso tudo a partir de algo relacionado à educação ali na base, mas com uma aplicabilidade para o dia a dia de alguém. Que em algum momento não vai ter você lá do lado para debater, ou para discutir, ou para gerar algum caminho. Total. Então, cara, foi uma jornada muito legal para eu chegar até aqui, ter 13 versões de uma metodologia já validada, já bastante madura, e que me dá essa flexibilidade para fazer o mercado que eu quiser, com a dinâmica que eu precisar, com o desafio que precisar vir. E você fundou a Ouro quando? Qual foi o ano? Cara, tu me pegou, meu. Mas eu acho que foi em 2017 ou 2018. A Ouro vai fazer 4 anos agora. Ah, Assim. tá. Pô, que legal, hein, cara. E... Cara, foi muito legal. E uma coisa que... Desculpa, pode falar. Não, eu queria... pode continuar o raciocínio, mas eu queria entender o porquê de Orolab, qual que foi o insight que você teve para batizar, né, essa empresa e o que isso significa na sua vida, né? Cara, o Orolab foi uma experiência muito maluca, assim, porque quando eu fui para essa etapa eu não tinha absolutamente ideia de nome e o Orolab veio muito na minha cabeça. Eu estava conversando com uma amiga muito querida e ela manja muito do universo iorubá. E aí eu tava falando, cara, eu tô com uma ideia assim, 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 e veio o Oro na minha cabeça. Brotou na minha cabeça. E aí eu fui falar com ela e falei, cara, Oro vem de Ori, que é cabeça que transcende em Urubá. Né? Então eu falei, cara, fechou. Né? E aí eu coloquei, cara, mas ela tem que transcender por algo, né? E aí veio o Lab, que não é de laboratório, como a gente trabalha, é de labor. Né? Então, Orolab significa cabeça que transcende pelo trabalho. Nossa, que animal! Ó, isso daí tá no seu site? Não tá, cara. Inclusive, meu site é uma coisa de louco, porque eu não sou designer que sabe desenhar. Cara. E aí, o meu site é quase uma folha 4, basicamente. Não, olha a história que você contou, achei incrível. Porque ouro lembra muito ouro, né? Sim. E que tem esse toque, né? Tem, mas não foi a origem, né? Teve outro contexto, né? E lab, tem a questão do laboratório mesmo, que é de experiência, de você mesclar as coisas, que também tem um pouco disso, né? Então, assim, eu gosto muito desse nome, eu acho que é um nome forte,
fácil de falar, acho que impactante, né? Então acho que eu fiquei na dúvida, eu falei assim, mano, deixa eu perguntar para ele que eu nunca, né, nunca perguntei para você, mas a origem do nome eu acho fantástica, cara, porque a gente, nós que, né, trabalhamos com essa parte mais lúdica, criativa, até com inteligência, porra, é importante a gente pensar num nome que sabe aquele nome que veste, né, que traz pra gente uma Uhum. completa, né, aquilo que a gente faz. Eu acho que o nome, cara, precisa ser, como eu falo no branding, né? O nome bom, você tá com metade do jogo ganho, porque se as pessoas detestarem no primeiro dia o seu nome, não vai pra frente, né? E tem estudos que comprovam isso, né? Mas parabéns, cara. Achei muito legal. E coloca aí pro pessoal ver, meu, porque a história é muito bacana. O storytelling é animal, né? Ah, sim, mas eu vou colocar assim, já roubei tua ideia. Já gostei. Ó eu Obrigado. palpitando no seu site. Tô brincando, Mas por coloca favor, se você cara, quiser, mas é que assim, vou colocar. eu que trabalho com marca, eu acho essas histórias, puta, incríveis, cara. É quando, às vezes, eu num cliente, né, ou novos clientes, assim, daí a pessoa fala, ô Daniel, o que quer dizer neurona, cara? Né? Né? O que é Uhum. neurona? Daí eu explico tudo, meu, os caras falam, caramba, que legal. Daí eu até coloquei no site lá, falei, meu, a partir de agora tá lá pra todo mundo ver, é uma história nossa, foi tudo criação nossa, da nossa cabeça, enfim. Então, muito bacana. Gostei. Gostei. Obrigado pela dica. Bom, depois que eu já me meti nesse negócio, né? Tamo junto. Valeu de boa. Vou Não, fazer isso sim. Isso é muito legal. eu falo isso, o Raoni, porque quando a gente vai criar uma marca, né? E todo um processo de Uhum. branding, você for que tá na sua V13 aí no processo, eu já devo estar na minha V5 ou. Não, acho que 7 já. De processo de branding, que é uma coisa muito louca, né? A gente vai, né, vai mudando, Uhum. vai aprimorando e por aí vai. Então, o nosso processo também é muito mutável e é o que você falou, tem que validar. E muitas das vezes, quando a gente cria uma marca, o cliente, ele fica, daí eu entrego, né, como você sabe, aí, identidade verbal, né, o visual e tal. Mas quando a gente está falando de nome, quando a gente entrega um manifesto pro cliente, assim, o impacto é na veia, assim, sabe? E ele fala, porra, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, vocês conseguiram extrair o DNA do meu negócio e levar isso para uma outra dimensão, que do caralho, não sei o quê. Então eles ficam bem empolgados. E daí, quando eu escuto você contando, né, essas histórias, todos esses ensinamentos que você tem aí, que você passa de uma forma, tipo, bem leve, bem didática, e também agora com o nome, cara, é uma coisa muito rica, né? E aí eu, puta, falo, mano, essas coisas têm que ser mostradas, porque a gente tá vivendo uma era aí que tem muita coisa superficial, não é tão profunda assim. Eu acho que Uhum. quanto mais a gente explorar isso, né, putz, cara, mais a gente transmite coisa boa e inspira outras pessoas, né? Sim, que é o que importa, né, cara? O nosso trabalho é basicamente inspiração, né? É inspiração e tradução, vamos dizer assim, né? Que vai gerar Ah, resultado, sim, mas é muito essa relação de olhar para uma pessoa e falar, cara, a minha visão sobre você é essa. Faz é. sentido? Vamos na sequência? Então é muito humanizado todo o processo, né? Então é muito encantador. Cara, trabalhar com marca é uma. Eu nunca imaginei, me imaginei trabalhando com isso, mas assim, é muito encantador, é muito incrível. Que legal, né? E eu queria entender uma coisa também, sua opinião, obviamente, de como que é, cara, pra você, o que que você sente que o seu trabalho ele impacta diretamente na vida de muita gente, né? Tanto do empreendedor ali que te contratou, mas do colaborador, de uma sociedade, de uma comunidade, no caso da ABC aí, né? Você já parou para pensar assim que através do seu trabalho e da Jordana, enfim, de todo o pessoal lá, vocês conseguiram, né, trazer para essas pessoas, porra, oportunidades incríveis que talvez elas não teriam, né? Então, assim, você já pensou nisso, cara? Você já teve essas brisas aí de ficar parado pensando, caralho, quantidade de coisa que eu já fiz, tipo, e a quantidade de pessoas que eu ajudei através do meu trabalho. Você já pensou nisso, cara? Meu,
Como Orolab, como empresa, né, em estratégia de marca, eu tomei uma chamada de uma cliente, uma parceira minha muito legal, sobre isso. A gente estava conversando com o cliente, falei, cara, eu tenho alguns cases, porque eu tenho muito case, assim, eu tive o privilégio de ter, dentro do período do Orolab, uma quantidade relativamente pequena de projetos, a gente tem mais ou menos 25, 27 cases, em 3, 4 anos, mais ou menos, e que deu essa oportunidade da gente rever todos esses processos, né? Então foi muito. Hoje eu vejo um puta privilégio. Antes era meio trágico, né? Porque o boleto vai chegando e você não tem que saber o que fazer. Mas deu esse tempo de leitura. E aí eu tava conversando com uma parceira e falei, cara, tem esses cases. Eu falei, cara, você tem noção dos clientes que eu te passei, que são clientes meus, que eu te indiquei, o resultado que você tá dando? Eu falei, cara, não faço ideia. Ó, por causa do teu conceito, aquele cara que trabalhou que trabalha ainda, é um cliente muito querido que com alinhador estático, tá comprando a segunda máquina, porque ele já faturou o dobro daquilo que a gente tinha planejado. Por quê? Porque ele conseguiu a base de cliente muito maior do que ele estava imaginando. Porra, que demais. Então, a hora que você começa a ouvir isso, você fala, caraca, eu preciso começar a escrever case. É isso aí. Preciso começar a mostrar para as pessoas isso, né? E é muito rico, porque assim, a gente que está no dia a dia, cara, dificilmente a gente para ver o efeito que a gente tem na vida das pessoas. É muito mais fácil, por exemplo, ter uma clareza disso como professor. Né? Porque aí eu tenho um relacionamento com os meus alunos até hoje, eles vão me contando o que eles aprenderam. No caso do pitch, uma coisa muito gostosa de ouvir é ter coordenadores de setor dentro de faculdade, coordenadores de curso, professores falando, cara, eu mudei a minha forma de dar aula porque vocês deram aula para mim. Aí você fala, cara, Deus me leva. E é isso, missão cumprida. Então, tem esses lances de perceber o efeito que a gente dá é muito gostoso, mas eu nunca parei para ver muito, porque o que me move é muito mais o momento da transformação, porque né, naquele momento você está transformando, você está sabendo, porque depois que acaba esse processo é o aluno ou o empreendedor com ele. Então, e aí é um universo que é o dele, que é os afetos dele e tal. Então, eu tive o privilégio de pensar isso muito, muito raramente, assim. Mas eu tive uma experiência que eu acho e um puta privilégio, que eu acho que poucas empresas de estratégia de marca, de branding ou design tiveram, que é passar por um posicionamento de marca, principalmente né, o reposicionamento visual, com uma empresa de branding. Então, recentemente, eu tive o privilégio de ter uma agência de design, uma empresa de design, de tecnologia, me reposicionando no campo visual. Que animal. Cara, a hora que eu vi, foi incrível, cara. Foi incrível, porque a hora que eu vi, eu fui transformado. E aí eu percebi, cara, sabe aquele tapa na cara? Eu falei, cara, olha até onde a gente consegue transformar. E a hora que eu vi o meu reposicionamento, aquele posicionamento que me traduziram e me colocaram ali, cara, eu comecei a trazer relações de ancestralidade, porque eu tenho muito essa relação da humanização das coisas, né? Me posicionei de uma outra forma. Então hoje eu trabalho com desenvolvimento de marcas que são atemporais, né? Já não são muito mais aquela coisa marca para agora, para as ondas de mercado de agora, não. Tem que ser humanizado, tem que gerar representatividade, tem que ter estímulo de espaço de fala, porque hoje o mercado está numa onda que amanhã ele não vai estar. Como é que você responde a isso? Total. Então, cara, todas essas relações de me ver ali, cara, para mim foi transformador. Então, hoje eu tenho uma noção do efeito que eu faço para os meus clientes, para os meus alunos, porque alguém fez isso comigo. É muito louco isso, cara. Muito louco, claro. E assim, eu tô curioso para saber aí quando que você vai lançar, né, a nova identidade aí. Você pode falar? Cara, tudo está planejado, vamos dizer assim, para o meio, final de janeiro. Mas como teve uma pandemia aqui nessa bagunça toda, né, ainda estou com uma agenda um pouco aberta. Mas pode ter certeza que eu vou fazer muito barulho, porque ficou muito legal. Que legal. Mas tem uma data assim? Não, ainda não. Não. Ainda não. Legal. Mas aí tem o desenvolvimento de um site que vai ser uma coisa muito bacana, não vai ser simplesmente um institucional como hoje eu tenho. Né? Então, assim, o fato de você ser o time, você tem um monte de limitação, então meu site é um Wix com um bando de texto corrido. E é isso. Então tem um outro processo, eu preciso aprender. Então tem um caminho ainda a ser tomado. Que vai se tratar, a coisa está bem divertida. Não, mas é que as coisas têm que ir no seu tempo pra também não pular pra etapa, né, cara? Porque assim, tem um monte de gente aí que tem comunicação, identidade, e o caralho a quatro, tudo lindo, maravilhoso, mas na hora do vamos ver ali do entregável, fica a desejar. Então, né, eu sei que você trabalhou por muito tempo aí
nessas metodologias, você dá palestra, é professor, então assim, o tempo é curto, né, cara? Não tem como fazer mágica, né? Mas, porra, que animal, cara. Que animal. Espero que, assim, ó, eu quero ser um. Na verdade, eu não posso falar, né? Porque eu já vi uma prévia aí, meio que, né? Porque Escondido, assim. mas, puta, meu, eu acho que do caralho, eu acho que você merece muito aí e tenho certeza que vai ficar incrível tudo. Ah, obrigado, meu. E aí, cara, eu queria te fazer outra pergunta que eu acho que é importante para quem tá ouvindo a gente, porque eu acho que um dos nossos objetivos aqui também é inspirar as pessoas, né? Eu queria saber de você, cara, assim, o que que te motiva no dia a dia, cara? Quando, assim, obviamente, né? Você faz diversas coisas, enfim, né? Você tem diversas ocupações aí, mas o que que pro Raoni, tipo, você acorda e fala assim, porra, que dia que eu vou ter do caralho hoje? Como que você se motiva? O que que te inspira, assim? Coisas simples, às vezes, né? Que a gente que tem e fala assim, porra, isso é do caralho porque eu me mantenho vivo, sabe? Que pergunta, hein? Pô, Caraca. Vamos lá. o Deep é isso. Cara, é na canela. Mas é muito legal isso, cara, porque eu tenho uma clareza daquilo que me faz sentido, né? Não vou dizer que, uau, é minha missão, já estou cumprindo. Não sei, tô caminhando, né? Mas que é exatamente esse lance de auxiliar as outras pessoas, e simplesmente auxiliar, porque é o que eu posso fazer, a estimular essa construção de um pensamento, criativo, uma autonomia crítica, para que elas transformem um mundo que é delas e não meu. Então, isso é o que me tira da cama há um bom tempo já, mas é isso que eu busco sempre quando eu faço, né? E por isso também de trabalhar tanto para ter um espaço de fala, né? Para poder passar mensagem e estimular que outras pessoas também façam o mesmo. Porque são jornadas né, como a sua, como a minha, como de tantos outros que passaram pelo dia, que são construídas e são palpáveis, né? E são reais, né? Tomamos tapa aqui, reaprendemos aqui, orientamos aqui e estamos dando esse resultado. Então hoje o que me movimenta é isso. É literalmente esse processo, que é muito mais um processo de empatia, eu acredito, do que de fato uma operação de inovação, sabe? Transformar o mundo. Né? Eu quero estimular as pessoas a que elas tenham essa autonomia crítica e criativa para transformar o mundo que é delas. Né? E esse é o meu papel, tanto como professor quanto estrategista de marca. Mas, cara, mas tem alguma coisa assim que durante o seu dia mesmo que você possa contar que é o seu momento ali? Porque assim, cara, eu também, puta, sou criativo tal. Só que eu tenho durante o meu dia, tem milhões de coisas que acontecem, né? Mas tem alguns momentos que eu paro pra colocar a cabeça em ordem e deixar a coisa fluir, né? Porque senão você fica maluco, né? Tem alguma coisa que você possa contar pra gente, assim, que te inspira, que é o seu momento, que possa ajudar outras pessoas também? Claro, o que me inspira, de fato, é exatamente esse ponto, assim, de ver como as pessoas podem ter um espaço de fala delas. Né? E entender como isso é transformador, porque para mim foi. Isso para mim é muito inspirador, porque isso também me força a aprender um universo de coisas que eu, simplesmente pelo meu ponto de vista, não alcanço. Né? Então eu tenho que estudar filosofia, eu tenho que estudar psicologia, eu tenho que entender, eu tenho que ver série para entender como é que é a linguagem atual, eu tenho que ver um monte de coisa. Eu tenho que conversar com outras pessoas, eu tenho que interagir. Né? Então isso é muito legal porque ele quebra um pouco daquela visão que a gente até pouco tempo tinha, né? De que marca é tudo, Hum. de que a gente vai colocar as coisas que a gente acha, as pessoas vão engolir goela abaixo. Então, não, você simples foca um pouco de humanização das coisas, de representatividade, de dignificar as pessoas através do processo de educação de consumo que a gente vai trabalhar. Cara, isso para mim é muito motivador, né? Que É legal. muito motivador. Você sabia E é que, simples. só um adendo aqui, às vezes, meu, eu vou com a minha noiva no shopping, mercado, enfim. E aí, vamos no mundo dos cabeleireiros, né? Vamos não sei aonde. Cara, acho que a maioria dos homens ficam malucos, né? Ficam querendo, porra, querendo, né? Porque você sabe, né? Mulher, ainda mais quando tá no shopping, ela quer aproveitar mesmo, é no detalhe e tal. Cara,
eu fiquei pensando esses dias, né? Todas as vezes que eu vou com ela, vamos no mundo dos cabeleireiros, eu fico tirando foto de embalagem. Isso é Eu fico, muito legal, cara, cara. eu fico estudando, é o que você falou da linguagem aí, né? Eu assisto filme, né, pra entender a linguagem. Cara, parece que não, mas quando eu tô, né, nesses ambientes assim que eu não tenho nada para fazer, eu fico estudando a embalagem, fico vendo o tamanho da fonte do rótulo, qual que é o tamanho da embalagem, qual que é a circunferência, o porquê que ele utilizou o acabamento, o enobrecimento, o XPTO. Cara, é maluco isso, né? Aí eu percebo que eu estou estudando a todo momento. E eu acho que um pouco do que até seu pai falou uma vez, né? Que o designer ele tem que conhecer de tudo um pouco, né? E tem que saber de tudo um pouco. E cara, eu achei assim, agora você falando, eu falei, porra, é verdade, a gente não para de estudar, né, cara? Porque nossa cabeça, ela é muito voltada para as pessoas, né, Raoni? Total, e por exemplo, você falou muito legal, porque a gente já tem repertório, meu. Como o meu foco sempre está muito nessa relação da humanização da experiência de consumo, né? A gente precisa se sentir representado, estimulado para vivenciar algo, né? E fazer com que essa vivência faça uma V2 na gente, né? Estimule a gente a ter uma versão bacana. Cara, você começa a ver em coisas pequenas, tipo, cara, a coerência da promessa, por exemplo, de uma instituição financeira. Como é que é a cultura organizacional desses caras, porque uma coisa a gente fala, outra coisa a gente agir de forma interna, né? E a gente tem aquela máxima de a cultura engole a estratégia no café da manhã, então a gente sabe que cultura organizacional pesa muito. E como é que é o processo de comunicação externa? Né? Como é que as pessoas percebem? E aí você começa a ver que simplesmente numa visão analítica das coisas que estão acontecendo no dia a dia, você já tem teses fantásticas para estudar. Né? Você vê, por exemplo, como funcionam as ondas sociais e as marcas vão responder a essas ondas sociais. E aí o mercado começa a entender que ele precisa construir produtos para essas ondas sociais. Você começa a ver como essa dinâmica é maluca e se a gente não parar de estudar, a gente vai barrar, né? A gente vai não ter mal o que criar. Claro. Mas, a princípio, também, como é simples a gente resolver dar solução para questões do dia a dia de pessoas se a gente escuta elas. Né? Se a gente dá essa interação, se a gente cria esse processo de empatia, de entender um universo que não é o nosso. É, E aí é muito interessante, cara, porque você começa a ver como o simples e não o simplório resolve pepino pra cacete. Aquela história lá, acho que até você contou, não sei se você contou, mas a gente teve aqui no DIP de uma fábrica que estava perdendo milhões por caixa vazia, os caras tentando achar tecnologias homéricas para fazer umas balanças absolutas, para achar o peso, tirar a embalagem que está vazia, colocar a embalagem para dentro. Chegou um monte de funcionário lá, colocou um ventilador, a caixa que estava vazia estava mais leve, saía e o negócio continuava. Você é economizou isso. uma grana, sabe? Então, essa questão de entender que a gente está lidando com gente, eu acho que é um grande diferencial que a gente tem. E você acha que as empresas elas estão evoluindo nesse sentido de ser mais empáticas, de trazer o humano mais próximo, tanto do resultado da empresa, quanto para uma questão de aprendizagem também? Cara, sendo muito crítico, porque eu sou muito cético com isso, não. Não. Ainda tem um bom caminho para a gente trabalhar, Mas, sabe? mas melhorou, pelo Colocar menos, ou não? Melhorou, que assim, se não vai pelo amor, vai pelo bolso. Né? Então, eu acho que existem alguns caminhos, mas se a gente pensar assim, vai, 3 fases de estratégia de marca, principalmente de imagem de marca, eu acho que fica muito claro isso que eu vou dizer assim. Primeiro a gente tinha, vai, uma marca dentro de um espírito do tempo, dentro de um contexto, ela era exatamente o que o período dela precisava e ela falava exatamente aquilo que o período dela precisava. Aí a gente tem uma outra marca que estava exatamente nesse processo, só que uma se atualizou e a outra não. Hum. Né? E a gente tem as marcas que são atemporais, né? Que hoje que é uma coisa que eu gosto muito, porque a gente trabalha com isso. Né? Sim, Se a sim. gente pega uma marca, literalmente, simplesmente que foi feito para o agora e respondia ao espírito do tempo dela, e se ela não se atualizou, ela vai ficar reposicionando a imagem dela toda hora. E aí acontece essa coisa muito fake que a gente vê, principalmente de banco, né? Começa a fazer a Magazine Luiza abriu trainee para afrodescendente. Legal. Aí vai o Itaú lá, que nunca fez isso. Ah, a Magazine Luiza fez isso e deu certo. Vamos fazer isso também. Mas você sabe que na cultura organizacional dos caras isso não gera samba.
mas está fazendo para ter uma imagem que responda a um espírito do tempo que, quando a missão da empresa foi desenvolvida, não era. E aí você tem outras marcas que, por exemplo, foram atualizando a sua cultura organizacional, principalmente essas multinacionais, tipo Price e tal, e você vê que ela tem um vínculo temporal muito interessante, que não é você vê a cultura dela, o como as pessoas lidam, tanto o legal de ser professor é isso, você conhece muita gente. Com Como certeza. as pessoas vendem a empresa, vivenciam a empresa é outra coisa. Né? Então elas se sentem encaixadas. O vô trabalhou, o pai trabalhou, o filho trabalhou, todos trabalharam num contexto diferente, mas todos têm um carinho igual pela empresa. E você tem as marcas atemporais que são marcas humanizadas, né? Porque a única coisa que não sai de moda e não sai de tempo é a subjetividade e a forma que as pessoas veem o mundo. Vê o mundo não, sentem o mundo, né? Uma coisa é a gente ver, por exemplo, veio a digitalização, as coisas mudaram. Cara, mudaram. Mas a gente sente as coisas de uma forma muito parecida ainda. Né? É. As formas que a gente vê o mundo muda, mas a forma que a gente sente o mundo, ela é baseada basicamente em representatividade e respeito. É o que a gente busca. Então, se a gente tem essa lógica de colocar o humano na frente de fato, a gente nunca vai sair de um. E tem outro lance aí, que é a questão eu acho que da autenticidade das empresas também, né? É o que você falou. Perfeito. Eu nunca ouvi falar tanto agora assim, obviamente que a marca. Tem marcas aí que são, né, tem mais de 100 anos que eu vejo que é difícil mesmo você mudar, né? É, porra, tem uma cultura muito forte ali, enraizada e tal. Né? Então, acho que, obviamente, que marcas mais antigas têm essa rigidez, tem toda uma história, uma reputação envolvida e tal, né? Mas eu tô percebendo agora que grande parte das empresas estão com um discurso, né, que elas nunca sustentaram um dia. E aí meio que vai na onda, né, cara? Vai na onda porque tem que estar lá, né? Então, assim, por exemplo, diversidade. Recentemente eu dei uma palestra aqui para alguns executivos que até uma pessoa perguntou, mas como que você enxerga a marca dentro da diversidade? Eu falei, na verdade, não é marca dentro da diversidade. Eu acho que a empresa ela tem que olhar para os seus valores, para o seu DNA, para os seus pilares estratégicos e ver como que ela encara a diversidade, né? Porque não adianta você também falar, não, agora somos uma empresa totalmente... Quando eu tô falando de diversidade, eu tô falando de todos os tipos, tá? Gênero, raça, enfim, Claro. tudo. E, e às vezes começa já na diretoria, né? A parte lá de cima já não tem essa diversidade. Ou seja, a gente fala tanto, né, dos direitos iguais e tudo mais, sendo que na empresa eles não têm isso. Então, assim, como que uma marca muda sendo que a própria gestão não muda? Então, é muito louco isso, né? É uma bagunça, porque assim, elas estão tão afoitas para estar na onda que elas esquecem que tipo, tem uma cultura organizacional que não sustenta, e quando ela não se sustenta, a imagem fica frágil. É. Então é aquela coisa, né, do Nubank lá, falando lá no Roda Viva, diretor, CEO delas, a gente não contrata pretos na relação de diretoria porque a gente não pode baixar o nível. Então, Né? Aí você terrível fala, isso. é bizarro. É Né? bizarro. Mas, cara, e aí você começa a perceber, né, que muito do que acontece no dia a dia das empresas é muito blindado. Às vezes a gente não tem tanto acesso ao que acontece real de fato, né? Então, o discurso, às vezes, de diversidade é muito lindo, maravilhoso, mas no dia a dia tem que ser aplicado, né? As pessoas têm que sentir aquilo, porque pelo menos é o que eu penso, né? Não adianta nada você ter um discurso bonito da porta para fora, sendo que os próprios colaboradores olham para aquilo e dá risada, né? Tipo, meu, que isso, né? Tá de sacanagem. Uhum. E recentemente, eu não vou falar o nome da empresa aqui, até porque é injusto, mas vieram com um discurso politicamente correto, cagando regra, vai. Uhum. Para um monte de coisa aí de Covid e tudo mais. E, tipo, meu, fazendo os funcionários pegarem 2 horas de ônibus e ir trabalhar, né? Então, assim, cara, o que vale. Uma coisa é fato, né? A diretoria ir trabalhar,
beleza, cada um tem seu carro, né? Seu carro blindado, inclusive, é mais seguro ainda, Eita. com seu ar-condicionado e tal. Aí ninguém pega Covid mesmo, né? Porque o cara vai lá e, né? A pessoa tá lá no ambiente seguro. Agora, fazer com que as pessoas tenham. Eu não digo nem no sentido que a diretoria chegou e impôs aquilo, tá? Não, vocês vão ter que vir trabalhar. Mas você sabe que há uma pressão no ar. Você sabe que o olhar ali da diretoria, tipo, o tom de voz, tudo isso, cara, de uma certa forma, te dá uma pressionada que você fala, caralho, mano, eu vou ter que vir, né? Então, assim, é muito, muito louco isso, porque eu acho que tem muita empresa ainda que precisa dar uma pensada nesse posicionamento dela para não ficar cagando regra e depois, no dia a dia, na prática de verdade, ali com as pessoas que fazem acontecer, né? Não ser uma coisa totalmente ao contrário, né, cara? E assim, empresas que cagam regra, contrata a gente que é sucesso. A gente vai fazer isso acontecer para você. Porque é exatamente isso, é ter essa visão humana, né? Porque... E uma coisa que é muito legal, se a gente pega hoje, né, esse contágio de comportamento que a gente está vivenciando muito bem hoje dessas relações de minorias que nunca são e nunca foram minorias, né, mulheres, pretos, LGBTQI+, se a gente pegar, é infinita a maioria da sociedade mundial. Como estão existindo possibilidades de espaço, mesmo que ainda pequeno, mesmo que ainda fake, já está se criando força, está se criando demanda. E aí você começa a ver, por exemplo, bancos, né, fintechs, destinadas ao público LGBTQI, destinadas ao público afro, destinadas ao público feminino. Então você começa a criar soluções porque não existe. Cara, quando você imaginou um dia que ia ter um banco que chama Pride Bank, eu achei incrível o projeto, ou Conta Black, que é incrível também, destinado a um público específico. Né? Por quê? Porque as grandes marcas literalmente tornaram marginais aquele público que não é o público do bloco do Leblon da novela da Globo. Simplesmente isso. Né? E a gente tem demanda sobre o espaço de fala. A gente quer ser representado, a gente quer se sentir parte dele. Então, se aquela marca não dá resposta, a gente cria a nossa e ponto. E ela que se lasca. É simples assim. Muito louco isso, né, cara? Porque eu vejo aí, Muito. eu vejo uma questão aí também de cultura do próprio país também. Acho que é um assunto meio delicado, né? Porque, no fundo, eu acho que a gente está migrando um pouco nessa parte de marca, né? Principalmente essas grandes marcas, elas, assim, né? Começaram a perceber que se ela não se mexer, essas pequenas empresas, indie brands e etc., vai vir e vão dominar uma parcela do market share, né? Sim. E hoje a gente está vivendo uma época a era para mim, né? Eu acho que é importante do propósito. Não é aquele Uhum. propósito que fica na parede, mas aquilo que é genuíno. Perfeito? E antigamente as pessoas, eu acho que eram contratadas porque elas tinham que ter um emprego. Ponto. Eu preciso ser uma fonte de renda para minha família. Pouquíssimas pessoas eu acho que tinha algo um pouco mais de propósito na cabeça, porque sim, eu venho de uma família com muitas pessoas, né? Minha família é gigante e você conversando com elas você entende isso, né? Você vê que tipo as pessoas tinham que trabalhar para ter dinheiro, para ter um carro, para ter uma casa, ou seja, para viver. A geração atual ela está preocupada muito mais com a experiência, obviamente, mas no fundo ela está querendo ser ouvida, ela quer fazer parte do resultado da empresa. Ela não quer ser mais aquela pessoa, por mais o menor grau que ela tenha ali de educação ou de graduação, mas hoje ela quer fazer parte do todo, né? E eu acho que tudo isso começa quando ela tem um propósito e eu achei incrível esses dias que eu dei um projeto para um parceiro meu e falou, cara, não sei se eu vou pegar, não. O cara vai me remunerar muito bem e tal, mas não sei se vou pegar, porque eu acho que o que ele está precisando aqui, eu vou ser muito caro para ele e eu não vou usar todas as minhas ferramentas que eu tenho e experiência para ele. Então, assim, é o lance do Uhum. propósito, sabe? Tipo, eu não quero passar perna no cara, eu quero entregar uma coisa boa, que ajude ele, que
que tenha resultado na ponta. E no final eu vejo que as pessoas, que hoje, né, essas pessoas mais novas que estão chegando nessa nova geração, elas estão com essa pegada um pouco mais de propósito, de trabalhar em empresas que realmente entendam ela, que dê valor para ela, né? Acho que talvez isso é um mindset que está mudando, né? Não sei. Sim, cara, a gente está numa fase muito interessante, porque assim, eu acho que quando a gente começa a falar de propósito, a gente tem um novo posicionamento de marca, que a marca ela se torna secundária, né? Ela faz parte da vida de alguém e não o oposto, né? Antes a gente vestia leves, porque leve, tá, agora, cara, leves como qualquer outro, é um dia qualquer outro. O que que isso a marca significa para mim no meu dia a dia, né? Onde você está no meu dia a dia? Como ela E aí é muito gera legal, valor, né? perfeito, que tipo de significado que ela dá para mim. E aí é muito legal porque é uma puta lição de humildade, assim. A gente deixou de cagar a regra para literalmente ser parte da vida de alguém. Isso é muito legal. E quem não fizer parte vai tomar porrada, e ponto. Ah, Mas também é uma coisa muito interessante que, assim, a gente tem um país que é muito complexo, né, meu? E a gente está numa crise financeira eterna. Então, mesmo que a gente tenha ainda demandas de propósito, a gente tem uma massa gigantesca de pessoas que odeiam o que fazem porque precisa pagar boleto. A gente tem uma massa gigantesca de marcas que não tem propósito nenhum e estão sempre no azul, né? Então, a gente está numa fase de transição muito legal, mas que ainda eu acho muito cedo para a gente falar da nova era, vamos dizer assim. A tá. gente tem uma demanda muito grande para ações de propósito. Mas ainda é aquela coisa, tem gente que está vendendo commodity, está ganhando bilhões de reais e está falando, cara, o meu negócio é dinheiro, e ponto. E vai lá todo mundo comprar, Ah, né? E aí também outra coisa que tem e é importante, que assim, o próprio mercado criou tanta coisa, que o valor, disputar valor e não preço se torna um diferencial estratégico, né? Então, a lógica do propósito ele entra muito mais com uma formação de diferencial competitivo, né, do que de fato um propósito de vínculo com uma geração específica. Porque aquela geração específica ela tem caixa? Tem, mas não necessariamente ela banca a conta de uma corporação. Então é muito interessante entender esses movimentos, assim, porque a gente foca de novo na criança. A gente tem que ser humano. A gente precisa criar vínculo. Com quem que a gente vai criar vínculo? Para quem? Como? Né? Como é que é o dia a dia dessa pessoa? E a gente tem que entender de gente. Né? A gente tem essa mania de achar que o Brasil é digital, tudo é digital. Cara, quanta gente é bilionária e não precisou criar um site? Né? Quanta gente vende boi no canal o HS, né? Aquele canal que nem é aberto, sabe? Vende joia na TV e tá cagando dinheiro, cara. E é um puta case fantástico de canal de venda. E não tem Instagram, não tem site, não tem. Então, assim, é muito legal quando a gente começa a ver esse lance da humanização. Né? E aí que eu acho que a gente cria essas marcas que vão ser atemporais. Ela é fantástica hoje, vai ser fantástica daqui a 15, 20, 30 anos. Por quê? Porque ela trata de gente como gente. No contexto dela, na cor. então, mas aí, na sua opinião, essa marca ela vai ter que se adaptando também, né? Ela tem que se adaptar, mas ela tem um eixo de essência ali, uma proposta de valor clara. Ah, tá. Aí fica bacana. Né? E por isso que eu gosto muito do lance do conceito, porque conceito é proposta de valor, basicamente. Né? Então, quando a gente tem uma proposta muito clara, a gente muda um posicionamento porque a gente não precisa se reposicionar a cada onda social, né? A cada onda de mercado. A gente pode atualizar a imagem da marca, mas não reposicioná-la. Então, daqui a 15, 30 anos, seja neurona, seja rolada, ela vai estar com uma outra cara, mas a essência vai ser a mesma. Né? Então. Talvez é isso que eu falo do posicionamento, do propósito, né? É exatamente isso que você falou aí. É muito legal isso, porque de fato a gente já está falando disso como diferencial competitivo. Isso para qualquer geração. Porque, cara, entre comprar um dermo, por exemplo, do mercado que a gente trabalha bastante, que é o de beleza, né? Entre comprar um dermo de 250 conto e um dermo de 50 que dá o mesmo resultado, com muitas aspas, mas os dois têm qualidade, os dois têm entregável. O que vai me gerar? Cara, são os significados de cada marca. Tal. O próprio Sebastiani, quando eu tive um curso lá de marca, de gestão de marca, de branding com ele falava muito disso, né? Se você chegar no mercado e for procurar comprar uma água e todas estiverem sem rótulo, com o mesmo valor, você vai pegar qualquer uma, né? Porque não tem rótulo, o valor é igual, pega qualquer uma. A partir do momento que eu coloco um rótulo, que aquele rótulo tem um significado, né? Aquela marca tem um significado. Quando, né, tem uma história por trás,
por mais que ela seja talvez um pouco mais cara, enfim, eu vou talvez pela aquela marca que eu me identifico mais. Agora, se todos são parecidos e aí são valores diferentes, eu pego mais barato, porque no fundo, para mim é tudo igual. É Então, água, assim, né? mas no fundo se você pegar na racional, tudo é água. É isso. Mas como eu vendo, né, Muda como tudo. eu potencializo a minha marca é o mais legal, né? Porque assim, Perfeito, perfeito. porque daí eu falo que a minha água são para pessoas fitness. E aí eu vou começar a explorar um nicho de mercado que ninguém está explorando, e eu vou colocar em academia, vou criar toda uma série, né, de estratégias para atingir o meu público e vai vender sem trocadilho, vai vender que nem água. Mas essa é a pegada da coisa, né? Eu acho que quando a gente está falando de. É o que você sempre fala, é valor percebido. Perfeito. Talvez a água seja a mesma que a todos, mas a empresa é uma puta empresa idônea, que ela ajuda a comunidade, né, no sentido de sociedade mesmo. É uma empresa que preza por sustentabilidade. Cara, às vezes não é nem o produto em si, mas o que ela é de fato, né? Perfeito. Porque o que gera vínculo não é a marca em si, é a proposta que ela tem. É a promessa que ela tem de experiência. E por isso, quando a gente fala desse lance da humanização, da representatividade, da pluralidade, mas tudo com muita coerência, faz toda a diferença do mundo. Faz, né, cara? Faz, com Nossa, tudo. certeza. Faz muita coisa. Faz muita coisa. Meu, que papo bom, hein, cara? Tão legal. Mas a gente vai ter que encerrar aqui. Eu queria fazer mais uma pergunta aí para a gente ir pro final mesmo. Maravilha. Com muita pena, né? Porque tá muito legal. Tão gostoso. Cara, assim, o que você poderia. Eu vou fazer dois pedidos, na verdade, né? O Bora? primeiro é se você puder indicar um livro, um filme, alguma coisa que você assistiu ou tá lendo aí que faz sentido para você, que você acha que é legal, que vai inspirar as pessoas. Esse é o primeiro pedido. E o segundo é para você dar uma dica mesmo, né, para quem tá nesse momento aí. Puta, cara, esse 2020 foi um ano bem complicado de repensar nossa estrutura, tanto de lar, o significado que a gente tem, né, com as pessoas e até também no nosso ambiente de trabalho. Tudo mudou muito rápido, do dia para a noite, e a gente teve que se adaptar, né? E assim, o que você pode compartilhar aí como visão, né, para um futuro aí, para que as pessoas sejam um pouco mais otimistas e assim, o que elas podem levar desse Deepcast Inspiração como uma palavra ou uma atitude que você possa ajudá-las a ser um pouco mais otimistas nesse novo momento. Porra. Não tinha nem outra Porra! palavra pra falar. Porra. Cara, pra primeira, eu indico duas coisas, eu acho que é muito simples. Primeiro é um livro chamado O Espelho Índio, que é onde baseei todo o meu estudo para entender um pouco essa relação da alma brasileira, do Roberto Gambini. E assim, cara, eu acho que é leitura obrigatória para qualquer pessoa que queira criar diferencial competitivo dentro do território nacional, porque antes da gente ser global, a gente é local e ponto. A gente tem uma visão de mundo que o mundo é lindo, mas a gente tem uma alma brasileira e ponto. Legal. E é muito legal porque ele vai contando essa formação, né, da alma brasileira e como isso repercute no dia a dia. Então, eu realmente indico, tá? Chama Espelho Índio, do Roberto Gambini. E outra coisa que eu estou vendo hoje, já muito mais leve, né, e que eu indico porque eu estou achando incrível, é uma série da Amazon chamada Blackish. E é muito legal, principalmente para quem tem essa vontade de entender o peso que é a representatividade, o peso que é essa demanda por dignidade que a gente trabalha muito, de uma forma muito bem humorada. Legal. Eu vi uma cena ontem que me marcou muito, cara, quando o Drake, o personagem principal da série, que é um cara que trabalha com publicidade, é um cara que já tá com a vida, vamos dizer assim, ganha, né? Um cara super bem sucedido, veste uma camisa, e é preto, e ele veste uma camisa falando, cara, eu sou o sonho mais selvagem dos meus ancestrais. Né? E aí você começa a ver o peso da história, né? E como a geração de vínculo ela tem que ter uma relação de respeito com a ancestralidade que a gente carrega. Né? Então é muito incrível, eu realmente indico. Legal. Então, repete para mim, o livro, então, é O Espelho Espelho Índio, do Roberto Gambini. Índio, Espelho Índio,
É a série da Da Amazon, chama Blackish. Blackish. Beleza. A gente poderia colocar na descrição aqui do Deep, né? Para as pessoas. Uau, boa, boa. Eu coloco umas palestras do Gambini que eu acho que são fantásticas. Legal. Cara, e a segunda pergunta era, repete pro tio. Não, eu acho que assim, qual que é a mensagem que você pode levar para as pessoas nesse novo momento aí que a gente está vivendo, que tudo, a gente teve que repensar tudo, né? Para as pessoas também serem um pouco mais positivas aí com esse novo momento, o que você pode trazer aí para elas? Maravilha, cara. A única coisa que eu acho que a gente pode tirar, não a única coisa de boa, porque teve muita coisa de aprendizagem que a gente tem, mas acho que a gente pode levar como foco, cara, a empatia. A gente precisa aprender a lidar com um universo que não é o nosso. A gente precisa criar formas de entender desejos e dores que não são as nossas. Né? E ainda mais um momento como esse, onde a gente teve tanto autoconhecimento, porque a gente não podia fugir da gente dentro de um espaço de quarentena, dentro de um espaço de isolamento, muita coisa mudou. O que mudou? Ninguém sabe ainda, porque a gente não voltou para a vida normal. Né? Então, até lá, a primeira dica, a gente não vai ter tendência, enquanto não tiver vacina, e comportamento e contra-comportamento para bater e criar algo sólido. O que a gente tem até hoje é achismo. Tá? Então, primeira coisa, entenda que os comportamentos ainda estão se consolidando. E segunda coisa, cara, é tirar a bunda da cadeira e ver como as pessoas lidam com essas dificuldades, lidam com desejos que viraram planos, né? Planos que viraram frustrações, desejos de aparecer a Forbes que acabaram virando coisa de sala de aula. Né? Essa dinâmica humana que está na vida das pessoas que são do lado de fora. Né? Então, cara, interação, interagir com muita humildade, né? Não achar que o que a gente acha de mundo, o que a gente vê de mundo é a realidade, essa é a nossa realidade, mas o outro tem uma riqueza que a gente só consegue alcançar se a gente for até o outro. Então, eu acho que essa relação da empatia, eu acho que se eu pudesse fechar isso numa palavra, acho que seria essa. Poxa, animal, hein? Ai, que bom. Muito bom. Bom, Rony, cara, queria agradecer muito aí pelo papo de hoje. Eu acho que foi o Deep mais longo que a gente teve. Pois é, tão legal. Porque o papo foi muito bom mesmo. E aí, levar pro pessoal um conteúdo de qualidade e conhecimento. Então, porra, não tem nem o que falar, foi muito especial mesmo. E queria te agradecer aí por mais um dia de parceria também, né? E assim, e trazer também essa inspiração para quem sabe que tá buscando ter um pouco mais de uma visão um pouco a longo prazo. Acho que esses nossos papos ajudam a dar aquele estalo, aquele insight ali muitas vezes para que as pessoas realmente façam acontecer, porque eu acho que esse momento que a gente está precisando é de pessoas que, é o que você falou, levante a bunda da cadeira e faça acontecer de fato, né? Então, pô, foi incrível, cara. Obrigado mesmo, hein? Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço tudo, cara. Parceria. Eu sou fã do Deep, então foi muito gostoso participar, porque a gente tem um projeto incrível na mão. E obrigado mesmo. E tamo junto. É isso aí. E mais em breve, mais um Deep pra vocês aí. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Até já.